Oi, crianças! Bom dia! Hoje, segunda-feira, dia 18 de maio de 2020, vamos para mais uma aula online, hoje com a disciplina de língua portuguesa, nas páginas 62 e 63. Então, eu peço a vocês que abram o livro na página 62 e acompanhem comigo, tá? Nós vamos aprender hoje M antes de P e B, M em final de palavras e N antes de consoantes, certo? Na língua portuguesa, existem regras gramaticais que auxiliam na escrita, entre elas a norma da letra M antes do P ou do B no final das palavras. Vejamos a seguir alguns exemplos. Vejamos agora alguns exemplos, tá bom? Vamos ler em voz alta aqui essas sílabas e prestar atenção em seus sons, certo? Na primeira linha, nós temos as sílabas escritas com a letra M e na segunda, escrita com a letra N, tá? Então, vamos ler an, en, in, on e Na segunda linha, an, en, in, on e Então, se vocês prestaram bastante atenção, perceberam que não existe diferença nos sons, não é isso? Então, vamos aprender agora a escrever corretamente. Nós vamos observar que nós temos algumas palavras. Vamos lá? Ambar. Ambar, nós temos o M escrito antes do B. Embrião, o M antes do B. Improviso, o M antes do P, não é isso? Ombro, o M antes do B. Umbigo, o M antes do B. Campo, o M antes do B. E tumba, o M antes do B. Então, se vocês perceberam, antes do P e do B, nós escrevemos a letra M. Homem, nós temos o quê? O M no final da palavra. Pudim, o M está também no final da palavra. Bombom, nós temos o M antes do B e o M no final da palavra. Agora vamos para as palavras escritas com N. Anjo, o N antes do J. Dente, o N antes do T. Tinta, o N escrito antes do T. Ontem, o N escrito antes do T. E dunga, o N escrito antes do G. Então, antes de P e B, nós vamos escrever a letrinha M. E nas demais consoantes do nosso alfabeto, nós escrevemos antes a letrinha N, certo? A letrinha M, ela é escrita no final das palavras, certo? Com exceções a algumas palavras que foram adicionadas tardiamente na língua portuguesa. Alguns exemplos aqui, ó: abdômen, cólon, éden, glúten, hífen, ímen, pólen, sêmen, entre outras, certo? Agora vocês vão fazer aqui essa atividade, tá bom? Na questão 1, descubra no diagrama 3 nomes de alimentos. Então, vocês vão descobrir no diagrama o nome desses 3 alimentos que estão aqui, tá bom? Depois que vocês descobrirem o nome desses 3 alimentos, vão para a questão A. Escreva no quadro a seguir as palavras encontradas no diagrama, observando a posição da letra M. Depois acrescente em cada coluna 2 palavras com as mesmas características. Pesquise em jornais, revistas ou folhetos, tá bom? Então, qual é as características? M antes de P, M antes de B e M no final da palavra, certo? Na questão B, complete a frase abaixo. Usamos M antes de tracinho e tracinho e no final das palavras. Leia as palavras do quadro, pinte de amarelo a consoante N e de verde a consoante que aparece em seguida, tá bom? Então, vocês vão ver aqui, ó. Vão ler todas essas palavras, né? Enluarado, indígena, enxada, enfeite, canjica, convite, onça, brinquedo, inseto e canguru. Vão pintar de amarelo a letra N e, em seguida, a consoante, né? De verde, certo?
Agora complete a frase. Quando vocês terminarem de fazer isso, vão completar a frase. Usamos tracinho antes de tracinho, exceto antes de P e B, certo? Questão 3. Escreva o nome das imagens. Então, vocês vão observar cada imagem e abaixo dela vão escrever o nome, tá bom? Na 4. Complete com M ou N. Então, vamos lembrar da regra, né? E vão completar as palavras. Na questão 5, o professor vai falar alguns números. Veja no quadro a seguir a sílaba que corresponde a cada um deles e forme as palavras. Então, aí vocês têm os numerozinhos indicando, né? Do número 2 até o número 10. Então, preste atenção nas sílabas. Eu vou ditar agora os números e vocês vão escrever as palavras. Primeira palavra, o número 2 mais o número 10, certo? Segunda palavra, número 5 mais o número 3. Terceira palavra, o número 8 mais o número 6. Quarta palavra, o número 2 mais o número 3. Quinta palavra, número 9 mais número 4 mais número 7, certo? Então, vocês escrevam aí, depois vocês tiram a foto, né? E enviam para eu corrigir, tá bom? Qualquer dúvida é só me chamar no privado, tá? Beijos!